Bom dia, Nação Vascaína! Seja muito bem-vindo ao Nação Vascaína TV, o canal feito para você, torcedor apaixonado pelo Gigante da Colina. Aqui é o seu espaço para acompanhar tudo sobre o nosso Vasco da Gama, notícias, jogos, análises e muito mais. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Vamos juntos porque aqui é Vasco, sempre! Vasco da Gama, lutando contra o racismo e enfrentando o ódio no futebol brasileiro. A história do Clube de Regatas. Vasco da Gama é marcada por uma luta emblemática contra o racismo e a discriminação social no futebol brasileiro. Fundado em 21 de agosto de 1898, o clube carioca não apenas se destacou por suas conquistas esportivas, mas também por sua postura pioneira e corajosa na inclusão de jogadores negros e operários em uma época em que o futebol no Brasil era dominado pelas elites brancas. Essa atitude revolucionária fez do Vasco um alvo de ódio e preconceito, mas também o consolidou como símbolo de resistência e justiça social. O contexto histórico do futebol brasileiro. No início do século XX, o futebol no Brasil era uma prática elitista. Introduzido por Charles Miller em 1894, o esporte era restrito aos clubes formados por descendentes de europeus, membros da alta sociedade e brancos. Jogadores negros e de classes populares eram sistematicamente excluídos, tanto pela falta de oportunidades quanto pelas regras informais de exclusão racial. No Rio de Janeiro, clubes como Fluminense, Botafogo e Flamengo mantinham suas portas fechadas para negros e trabalhadores braçais. As ligas esportivas da época impunham normas discriminatórias, como a exigência de taxas de inscrição altas e padrões de conduta que marginalizavam os menos favorecidos. Nesse cenário, o Vasco da Gama se destacou como uma exceção. O surgimento do Vasco como um clube inclusivo. Embora inicialmente focado em esportes náuticos, o Vasco da Gama ingressou no futebol em 1915 e, ao longo da década de 1920, começou a quebrar as barreiras sociais e raciais que permeavam o esporte. Em 1923, ao disputar a divisão principal do futebol carioca pela primeira vez, o Vasco surpreendeu ao montar um time composto majoritariamente por jogadores negros, mulatos e operários. Esse time, conhecido como os Camisas Negras, conquistou o Campeonato Carioca de 1923 de forma brilhante, desbancando clubes tradicionais e elitistas. A vitória do Vasco não foi apenas esportiva. Ela representou uma afronta ao status quo, expondo a hipocrisia e o preconceito dos clubes rivais. A resposta racista, a Liga Metropolitana e a resposta dos 12 clubes. A reação à ascensão do Vasco foi imediata e virulenta. Em 1924, 12 clubes da elite carioca, incluindo Fluminense, Flamengo e Botafogo, pressionaram o Vasco a excluir seus jogadores negros e operários, sob o pretexto de que estes não cumpriam os padrões exigidos pela Liga. A exigência incluía questões como escolaridade e profissão, que mascaravam o verdadeiro objetivo: excluir os menos favorecidos e manter o futebol como um privilégio das elites. O Vasco, em vez de se submeter, respondeu com a histórica Carta de Resposta, assinada pelo então presidente José Augusto Prestes. Na carta, o clube se recusava a ceder às pressões e reafirmava seu compromisso com seus jogadores. Como resultado, o Vasco foi expulso da Liga Metropolitana, mas não abriu mão de seus princípios. O impacto social da postura do Vasco. A postura do Vasco representou um marco na luta contra o racismo no Brasil. Em uma sociedade profundamente marcada pela desigualdade racial e pela herança da escravidão, o clube mostrou que o esporte podia ser um instrumento de inclusão e justiça. A Carta de Resposta se tornou um documento símbolo de resistência e coragem, inspirando outros clubes e movimentos sociais a questionarem as estruturas de discriminação.
Além disso, o sucesso esportivo do Vasco desafiou os estereótipos raciais da época, provando que jogadores negros e de origens humildes eram tão capazes quanto seus colegas brancos de classes mais altas. Essa quebra de paradigmas ajudou a pavimentar o caminho para a profissionalização do futebol no Brasil, que, nas décadas seguintes, se tornaria uma paixão nacional e um espelho da diversidade do povo brasileiro. O ódio persistente ao Vasco. Apesar de sua contribuição histórica, o Vasco da Gama continuou a ser alvo de ódio e preconceito por parte de setores da sociedade e da mídia esportiva. Esse ódio era alimentado tanto pela inveja das conquistas do clube, quanto pela rejeição às suas origens populares e inclusivas. A rivalidade com clubes da elite, como Flamengo e Fluminense, muitas vezes extrapolava o campo esportivo, refletindo tensões sociais mais amplas. Torcedores rivais usavam expressões pejorativas para desqualificar o Vasco e seus torcedores, perpetuando estereótipos classistas e racistas. Contudo, em vez de enfraquecer o clube, essas hostilidades reforçaram o sentimento de identidade e resistência entre os vascaínos. O legado do Vasco na luta contra o racismo. O exemplo do Vasco da Gama continua relevante até os dias de hoje. O clube é celebrado como pioneiro na inclusão social no esporte, e sua história é frequentemente lembrada como uma lição de coragem e dignidade. Além disso, o Vasco inspirou outras iniciativas de combate ao racismo no futebol brasileiro, contribuindo para a construção de um esporte mais justo e representativo. Nos tempos atuais, a luta contra o racismo no futebol ainda está longe de acabar. Casos de discriminação racial continuam a ocorrer em campos e arquibancadas, tanto no Brasil quanto no exterior. Contudo, a história do Vasco da Gama serve como um lembrete poderoso de que o esporte tem o potencial de transformar a sociedade e desafiar as desigualdades. Considerações finais. A trajetória do Vasco da Gama é uma prova de que o futebol é mais do que um jogo. É um reflexo das dinâmicas sociais e culturais de uma sociedade. Ao enfrentar o ódio e o preconceito, o Vasco não apenas se afirmou como um dos maiores clubes do Brasil, mas também se tornou um símbolo de resistência e inclusão. Essa história merece ser celebrada e conhecida por todas as gerações, não apenas como um capítulo do esporte, mas como um exemplo inspirador de que a luta pela igualdade é sempre digna e necessária.